Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Transparência Pública. Hoje a gente vai falar do SAMU, de um lugar bem propício que é a ambulância, a viatura deles. E quem está aqui com a gente é a Priscila Masqueto de Almeida, enfermeira e coordenadora do SAMU Regional, e a Débora Mignoni, que é supervisora médica do SAMU Regional de Botucatu. Obrigada por receber a gente aqui no trabalho, no local que vocês normalmente estão atendendo as pessoas aqui na cidade, Nós que agradecemos, bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de estar com vocês explicando um pouco mais sobre o nosso serviço. São 6 anos de SAMU aqui em Botucatu, o que for pensar é um tempo relativamente curto, Então, que papel o serviço do SAMU veio preencher na rede de urgência e emergência da cidade? Legal. O SAMU, ele atende todos os tipos de emergências. Então, as emergências clínicas, traumáticas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, então todos os tipos de emergência. E o principal papel do SAMU é ordenar esse fluxo de urgência e emergência do município. Então, nós temos um papel fundamental, por exemplo, no atendimento dentro do domicílio, na casa desse paciente ou na via pública, por exemplo. Então, o diferencial é ter equipes qualificadas que vão até o local desse atendimento, prestam atendimento no local, então realizam todas as manobras de suporte básico ou avançado de vida para que possa socorrer adequadamente essa pessoa e depois o transporte adequado e qualificado ao local apropriado para atender esse paciente. Então nós temos hospitais que atendem as demandas pertinentes da população. E vale explicar que o SAMU é muito mais que uma ambulância, Então o que ele se diferencia de uma ambulância comum, que às vezes só leva e traz realmente uma pessoa, O SAMU, ele tem, além das ambulâncias, uma central de regulação. Então, nós temos médicos reguladores capacitados para atender os chamados da população e definir o risco o risco presumido desse caso. Então, por exemplo, eu ligo no SAMU, a pessoa que vai atender é o TARM, é um técnico auxiliar de regulação médico, que vai colher todas as informações relacionadas ao endereço dessa ocorrência. Então, ele vai perguntar a rua, um ponto de referência. É muito comum as pessoas ficarem nervosas e ligar e às vezes não saber informar esse dado, mas esse dado é crucial, porque nós precisamos saber detalhadamente do local dessa ocorrência para que que a gente consiga chegar rápido, Após o contato com o TARM, o médico regulador ele vai atender essa ocorrência e triar esses casos. Doutora Débora, quer explicar um pouquinho mais sobre o papel do médico regulador? Bom, no SAMU de Botucatu nós temos 25 médicos, Reguladores e intervencionistas, ou seja, um médico sempre fica no telefone e o outro sempre fica na ambulância, Lembrando que o médico do telefone nunca pode sair para atender a um chamado, por exemplo, na esquina. Ele sempre tem que ficar no telefone. E o papel do médico regulador é avaliar a situação, por isso que o médico faz bastante pergunta. Não é perda de tempo, é para ele saber o melhor recurso que ele tem ali nesse momento disponível para atender aquele chamado. Lembrando que nós temos muitos chamados diários e nem sempre o melhor recurso vai estar disponível, Então a gente pede paciência para a população, porque nós atendemos muitos casos críticos, como a Priscila disse, de todas as naturezas, Clínicas, psiquiátricas, ginecobstétricas, e por isso que a gente criou um protocolo no município que quem atende trauma, queda de bicicleta, queda de moto, acidente de trânsito, quem atende trauma prioritariamente é o corpo de bombeiro. Lógico, se o bombeiro estiver ocupado, o SAMU vai atender sim, Então a gente deixa o SAMU prioridade para atender casos clínicos, que como a Priscila disse, a nossa ambulância tem vários equipamentos, medicamentos, então por isso que a gente prioriza o SAMU para atender casos clínicos, deixando o trauma para o corpo de bombeiro. Lembrando que se o bombeiro estiver ocupado, o SAMU vai atender. Do contrário, isso também ocorre no nosso município, facilitando muito o atendimento de toda a nossa população. E todos esses procedimentos, para promover uma agilidade maior, faz diferença nos números de óbito aqui da cidade? Sim, não só no número de óbitos, como reduzir também a sequela do paciente, tempo de internação, isso tudo é muito importante em termos financeiros para o Sistema Único de Saúde em todo. E a gente fala Botucatu, mas na verdade o SAMU é regional. Quais outras cidades aqui da região ele atende?
O SAMU de Botucatu ele recebe os chamados dos municípios de Areópolis, Aembi e Pardinho. Cada um desses municípios possui uma ambulância, uma unidade de suporte básico, tá? Acho que cabe ressaltar a diferença das ambulâncias. Então, nós temos uma unidade de suporte básico, que é tripulada por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista, e uma unidade de suporte avançado, que é tripulada por um enfermeiro, um condutor socorrista e um médico, tá? Então, essas são as diferenças entre as ambulâncias. Nesses municípios que fazem parte da regional, eles possuem uma unidade de suporte básica, cada município possui um, porém, todos os chamados de urgência e emergência são recebidos aqui em Botucatu pela nossa central de regulação. E como que está a equipe hoje? Os números e também quais os equipamentos que esta equipe tem em mãos, já que a gente está aqui até na viatura, né, de vocês? Então, nós temos técnicos auxiliares de regulação médica, que são as pessoas que vão receber os chamados. Nós temos os médicos reguladores, radiooperadores, que são os profissionais da central de regulação responsáveis por saber onde essa ambulância está e para onde ela vai. Então, eles que fazem todo esse controle. Essa é a equipe da regulação, tá? E nas ambulâncias, nós contamos com enfermeiros, técnicos de enfermagens, médicos e condutores socorristas. Aqui em Botucatu, nós temos também a ajuda dos nossos lavadores de ambulâncias, que são as pessoas responsáveis pela higienização e todo o cuidado com as ambulâncias. E o orçamento para manter toda essa estrutura hoje, como é que está? Esse é um ponto bem importante, né? Não vou recordar em relação a números mensais, mas é um serviço bem caro, até pela estrutura que nós temos de atender a população 24 horas por dia. Então, como a doutora Débora disse, são 2 médicos que ficam aqui 24 horas, temos toda a estrutura de enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem uma estrutura bem grande para atender a população. É uma estrutura cara, porém uma estrutura necessária. Então, quando a gente para pensar no preço de uma vida, aí a gente pensa, não, realmente o SAMU faz diferença, né? Quando a gente escuta as histórias de pacientes que tiveram parada cardiorrespiratória revertida, ou de um paciente com AVC que não ficou com sequela, que teve o tratamento dentro da janela de tempo adequada, então isso acaba compensando. E é até interessante falar, a gente está gravando aqui na viatura, mas, por exemplo, se agora surgir algum chamado, a gente vai ter que parar e vocês vão ter que sair e atender, né? Sim. Exatamente. Nós estamos no horário da manhã, o horário da manhã ele é um pouco mais calmo, mas entre as 11 horas e aí até as 10 horas da noite já é um horário mais de pico. Então é um horário que geralmente a equipe está na rua. Tem muitos casos, por exemplo, de a gente estar atendendo um paciente, deixa no hospital, já vai direto para uma outra ocorrência, então muitas vezes a equipe não volta para a base. É bem difícil as ambulâncias ficarem paradas aqui. A gente tem um número grande de ocorrências, em torno de 25 ocorrências por dia. Cada ocorrência demanda 1h10. Então as equipes elas ficam bastante na rua. Em relação aos equipamentos que você tinha me perguntado, então ambas as ambulâncias elas têm toda a estrutura para atender qualquer tipo de ocorrência. Obviamente a unidade de suporte avançado ela tem alguns equipamentos a mais, né? Até pela própria presença do médico que consegue realizar alguns outros procedimentos. Então tá até para a gente observar aqui os respiradores, né? O desfibrilador, que é aquele aparelho que dá choque no caso de parada cardiorrespiratória. Tem todos os equipamentos. Queria mostrar para vocês nossa mochila. Vamos ver. Então essa mochila é uma mochila que tem todas... Nós trabalhamos com mochilas, na verdade. Então o médico tem uma mochila, o enfermeiro tem outra. Essa em especial que eu vou mostrar para vocês é uma mochila de medicamento. Então tem todos os medicamentos que tem dentro de uma sala de emergência para atender a população. Para mostrar... Então, adrenalinas, que são medicamentos utilizados em parada cardiorrespiratórias, vários medicamentos, desde ampolas até comprimidos, né, medicamentos para infarto. Tem vários tipos de medicamentos para poder atender as emergências. Na verdade, vocês têm que estar preparados para tudo que pode ocorrer, né? Sim, sim. Inclusive, ela destacou as mochilas porque a gente utiliza isso dentro do domicílio do paciente. Então, a gente leva tudo que for necessário para chegar mais próximo do paciente e atender ali no local. Tá? Por isso que o SAMU atende no local, estabiliza o paciente quando é necessário, né? E transporta para a unidade de emergência, unidade hospitalar. Agora vamos falar em números, já que entrou até um pouco nesse assunto. No aniversário de 5 anos do SAMU, até em uma tribuna livre que ocorreu lá na Câmara, foi mencionada 200 mil ligações atendidas, foram mencionadas 200 mil ligações atendidas de 2011 até 2016. Hoje, como que estão esses números, tanto de ligações, de deslocamentos, atendimentos, a média diária?
Hoje nós estamos com aproximadamente 230 mil ligações recebidas durante esses 6 anos da Central de Regulação do SAMU, aproximadamente 45 mil envios de ambulância, então nem todo chamado que entra na Central de Regulação, ele é caracterizado como urgência e emergência, e aí entra o papel do médico regulador, um papel fundamental de direcionar a pessoa que liga para um serviço adequado. Pode ser, por exemplo, a central de ambulância para um transporte sanitário, o corpo de bombeiro para um apoio. Então, a central de regulação ela tem esse papel, tá? E ele pode fazer uma orientação por telefone já Isso, também. Então, às vezes a pessoa fica na dúvida do que fazer, para onde leva. Às vezes eu tenho um carro, mas eu não sei para onde eu vou levar, sei lá, uma criança que se afogou, talvez, ou tomou alguma coisa. Então a mãe pode ligar e perguntar, olha, aconteceu isso, o que eu posso levar de carro? Aí o médico vai orientar se sim ou se não, se tem que ir de SAMU, para onde essa pessoa tem que ser encaminhada. Então também tem esse papel fundamental. E quais são os casos que o SAMU mais atende aqui? Os principais casos que nós atendemos são queixas de dor torácica, então dor no peito, que são suspeitas de infarto, falta de ar, dispneia, que nós falamos, crise convulsiva tem bastante. Acho que são os 3 principais, né, Débora? E do ano passado para cá, o SAMU ganhou também uma nova viatura. Então, aproveitar para falar do que mais que aconteceu de importante de 2016 até agora, um ano aí de diferença. Nós recebemos mais uma viatura, né? Muito bom, muito bem-vinda, porque como nós falamos, as ambulâncias elas rodam muito, atendem a população o dia todo praticamente, então tem o desgaste físico disso. Então nós recebemos uma viatura do Ministério da Saúde. Uma viatura muito boa, por sinal, muito bem equipada, um modelo que foi utilizado nas Olimpíadas. Poucos municípios receberam essa viatura e nós somos um dos escolhidos, tá? Nós já ganhamos uma outra também que está por vir, então nós estamos esperando para poder repor essas viaturas que elas ficam mais desgastadas. Do ano passado para esse ano, nós mantemos vários projetos, como por exemplo o projeto o SAMUzinho, que nós vamos nas escolas, conversamos com as crianças, explicamos sobre o serviço, como acionar, falamos de trote, que foi assim fantástico para nós, porque reduziu muito o número de trotes, então foi um trabalho que surtiu educativo, efeito. Né? Exatamente. E esse ano, além dos treinamentos que nós realizamos com a equipe, esse ano nós também realizamos o primeiro congresso de urgência e emergência da nossa região. Então, nós já vínhamos realizando simpósios com o objetivo de qualificar todos os profissionais da rede de urgência e emergência, e na semana passada nós realizamos o primeiro congresso. Então, foi um avanço. Tivemos pessoas super importantes, palestrantes super importantes no cenário das urgências e emergência do país como um todo aqui conosco. Foi bem legal. E agora, quais são as próximas demandas que vocês estão focados em conseguir? O que precisa ainda para melhorar cada vez mais também, né? Bom, as nossas demandas são fundamentais, né? Porque a medicina está sempre avançando, né? Então, são cada vez mais novas medicações que a gente precisa, né? Para melhorar a qualidade desse atendimento prestado à população. Só que essas medicações a gente sabe que são muito caras, né? E o SAMU já é um serviço caro. Então, tem algumas dificuldades que a gente precisa se adaptar para continuar a manter a qualidade do nosso serviço, né? Assim como a Priscila falou, a manutenção das nossas viaturas. Agora a gente está aguardando uma viatura nova que a gente já conseguiu, né? Então, daí a gente vai conseguir renovar 100% a nossa frota, tá? Lembrando que a gente tem 2 ambulâncias que ficam rodando na cidade, mas a gente também conta com as reservas, tá? Caso aconteça de quebrar alguma viatura, nós contamos com viaturas reservas também. Treinamentos a gente faz com o corpo de bombeiros junto, então a gente faz grandes simulados, tá? Que nem a gente fez há um ano passado no shopping, tá? Então a gente sempre faz esse treinamento conjunto com a Guarda Municipal, porque a gente precisa ter essa proximidade, que eles apoiam muito a gente, tá? Preciso destacar aqui e agradecer, porque a Guarda Municipal é um serviço aqui na cidade fundamental, tanto para o SAMU quanto para a população em geral. Eles ajudam muito o bom andamento do nosso serviço aqui na região. E agora, como vocês citaram essas ações educativas, então vamos aproveitar esse espaço da TV Câmara para explicar algumas coisas mais pontuais do que eles estão mais próximos. Então, o que acontece? Como é o trabalho de vocês do momento que se recebe uma ligação até o deslocamento, se for o caso, para atender
essa ocorrência. Então, o que acontece do momento que a pessoa precisa ligar para o SAMU até ela ser atendida? Acho que isso é muito importante, é um ponto bem importante de a gente esclarecer para todo mundo. Então, vamos supor, eu acionei o SAMU via 192, que é o número do SAMU nacional. Quem vai atender a TARME, ela atende essa pessoa e vai rapidamente colher as informações relacionadas ao endereço, então a rua, o bairro, o número da casa e um ponto de referência, porque a ambulância ela precisa chegar nesse local. Então, se a pessoa não passar adequadamente esses dados, muitas vezes a gente fica perdido e atrasa o atendimento então dessa pessoa. Então, a TARME ela faz essa primeira triagem, eles têm até 1 minuto para colher essas informações. Então, parece que demora, porque na urgência, para nós é uma situação, mas para quem está realmente na urgência, parece que aquilo é uma eternidade, né? Então, tem que manter a calma e passar os dados certinho para a TARME. Depois, a pessoa vai conversar com o médico regulador, que vai fazer as perguntas pertinentes para aquele caso. Então, assim, esse é um ponto também importante, porque às vezes as pessoas não entendem o porquê daquelas perguntas. Mas como nós já falamos, nós temos 2 viaturas, 2 ambulâncias diferentes, com suportes diferentes. Então, o médico precisa fazer essas perguntas para decidir qual das viaturas ele vai enviar, ou se ele vai pedir um apoio do Corpo de Bombeiros, porque a gente consegue atender até uma situação. Então, por exemplo, uma vítima de acidente de trânsito que está presa nas ferragens. Nós vamos conseguir dar o suporte, mas nós também precisamos do apoio do Corpo de Bombeiro para retirar essa vítima das ferragens. Então, o médico, todas essas perguntas para decidir isso, tá? Então, depois que falou com o médico, aí tem o envio da ambulância. Depois é muito relativo, porque muitas vezes é um caso grave. Então vamos pensar um acidente super grave aqui na cidade. Enquanto o médico está colhendo as perguntas, a ambulância já está a caminho, porque é tudo por sistema, é uma tela de computador em que os profissionais eles se comunicam ali na regulação. Então o médico clica, já envia essa ambulância e continua fazendo perguntas a fim de colher mais informações e passar para a equipe que está a caminho. Porque quando a equipe chega lá, né, eles já têm uma ideia do que está acontecendo. Bom, a equipe chegou até o local, eles vão atender a pessoa no local. Então, nós não vamos pegar a pessoa, colocar dentro da ambulância e sair correndo. Não é isso, não é o nosso papel. O nosso papel é atender no local. Então, estabilizar essa vítima, fazer todos os procedimentos necessários, puncionar um acesso venoso, fazer um procedimento de intubação que o médico faz para estabelecer uma via aérea definitiva. Então, todos esses procedimentos são realizados no local. O paciente está estabilizado. Legal. Aí nós encaminhamos para o hospital. É esse o nosso procedimento. E existe alguma orientação? Eu sei que cada caso é um caso, mas talvez seja, principalmente, manter a calma, talvez. O que mais que essa pessoa pode ajudar para andar melhor, para ter melhor resultado? Acho que manter a calma é o fundamental, mas é difícil a gente falar, mantenha a calma, né? Numa situação de urgência, mesmo nós que trabalhamos na urgência e emergência, muitas vezes não mantemos a calma quando a gente está falando de familiares e fora do nosso trabalho. Então, manter a calma é muito difícil, né? Mas é o primeiro ponto. Então, se eu estou nervoso, eu posso pedir para alguém falar no lugar e passar algumas informações. Então, manter a calma é o fundamental. Como a Priscila já falou, além de manter a calma, os populares podem sinalizar para a ambulância, tá? Porque muitas vezes é um local de difícil acesso, os números são todos misturados, então deixar o portão da casa aberto, tirar o carro da garagem, o carro que está na frente estacionado, lembrando que a ambulância tem que ter um local para estacionar. Então, e acenar para a ambulância, olha aqui, fica alguém na frente. Ou se não, fica sempre uma pessoa do lado do paciente e fica no contato com o médico regulador, que ele pode orientar, por exemplo, uma manobra de desengasgo ou o início de uma massagem cardíaca, tá? Virar a cabeça de lado, se necessário. O médico regulador vai orientando enquanto a ambulância não chegou, tá? Isso são informações importantes que o popular tem que ter calma e aceitar essas orientações que vão melhorar a vítima. E qual é o tempo médio, normalmente, disso tudo acontecer? Da ambulância chegar até a casa? De 10 a 12 minutos, tá? É bem rápido, até abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? E quais são os casos que as pessoas devem ligar para o SAMU? Porque, como você citou, alguns casos é mais para o Corpo de Bombeiros. Então, quais são os casos? Não, pode ligar para o SAMU, que é para a gente mesmo que tem que ligar. Sim, sim. Dor no peito, falta de ar, crise convulsiva, trabalho de parto, tá? Pacientes psiquiátricos em surto psicótico, tá? Qualquer natureza de emergências clínicas e traumáticas também. Uma queda de moto que o paciente está inconsciente, tá bom? Pode ligar para o SAMU,
Tá? Pacientes alcoolizados, que a gente tem uma grande demanda também, mas são os pacientes potencialmente graves, tá? Aquele que está desmaiado, aquele que tem um risco de broncoaspiração, ou que caiu na rua, machucou a cabeça, tá? Pode ligar para o SAMU. Tá. E existem algumas dúvidas comuns que as pessoas têm que seria interessante a gente esclarecer também aqui? Sim, as pessoas ligam para pedir uma orientação a respeito de várias medicações, tá? De patologias, como, por exemplo, acabou de receber um parente em casa que estava internado e tem vários cuidados especiais, então os familiares sempre têm dúvidas em relação a isso, tá? Às vezes é só uma dúvida e a gente consegue detectar que é um caso de urgência e emergência, tá? Por isso que a gente sempre pede o endereço. Tá? Você quer acrescentar? Eu acho que também complementar a questão do que fazer e o que não fazer com o paciente numa situação de urgência e emergência. Então, eu vi uma pessoa caída na rua, ou vi uma pessoa tendo uma crise convulsiva, o que eu faço? Porque tem muitos mitos, né? Aquela história de desenrolar a língua, então cuidado, não façam isso, né? No paciente com crise convulsiva, ele não tem controle da sua força e ele pode sim morder seu dedo e ser pior ainda. Então, em todos os casos, manter o paciente deitado, acidente de trânsito, não mexer, não tirar capacete da vítima de moto, né, de acidente de moto. Então, manter o paciente deitado, ficar do lado do paciente e ligar para o SAMU. O médico vai orientar todas as condutas. Então, nada dessas coisas de querer pôr o dedo na boca, puxar a língua, apenas permanecer do lado e aguardar as instruções do médico. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente fica mesmo, né, com a dúvida. E agora, o que eu faço, o que eu não faço? Sento, né? Então, acho que isso é importante. E para a gente encerrar, a gente falou bastante do trabalho do SAMU, mas agora eu gostaria de saber um pouco da vivência pessoal de vocês. Eu acho que vocês já estão há bastante tempo trabalhando aqui. Como que é isso? Como é trabalhar nessa urgência e emergência, trabalhar nesse serviço tão importante para a cidade que é o SAMU? Bom, eu acredito que para trabalhar no SAMU, a primeira coisa é que você tem que gostar, porque ou você gosta ou você odeia, não tem o meio termo, né? Para mim é muito gratificante, porque eu gosto muito dessa adrenalina, dessa agitação, e de estar junto com o paciente, com a família, atendendo naquela situação de emergência. Eu falo muito para a equipe, né? Olha, hoje vocês salvaram uma vida, e realmente a gente salva vidas, né? Logicamente, tem as situações graves, as situações tristes, em que a gente não consegue ajudar e não consegue salvar uma vida. Então, todo mundo fica um pouco chateado com isso. Mas, na medida do possível, e assim, tudo que a gente consegue estudar na faculdade, seja nos treinamentos aqui, aprimorar, aplicar isso para o paciente, para que ele consiga sobreviver e atender da melhor maneira possível, isso é muito gratificante. Eu acho que gratidão é a palavra que resume o sentimento todo, o meu sentimento como profissional no SAMU. Além dessa gratidão, tem um papel assim, porque o SAMU vai em todos os locais, em qualquer hora do dia. Então, a nossa equipe é muito exposta, tá? Porque somos pessoas comuns, não somos policiais, não somos guardas civis. Então, a nossa equipe ela se expõe demais, tá? Cada ocorrência é uma surpresa, porque a gente não conhece a casa que a gente vai entrar, as pessoas que estão lá, tá? E a gente sempre vai na intenção de ajudar. E nem sempre a gente é bem recebido no local, porque a gente não sabe o que está acontecendo, tá? A gente vai em situações de baleados, de esfaqueados, tá? Então, são situações muito perigosas, tá? Sempre situações de risco, mas sempre o final é muito gratificante, tá? Mas tem esse risco que toda a nossa equipe a gente corre, mas a gente ama tudo isso, né? Obrigada pela entrevista, gente. Então, quem precisar, nos casos que a gente falou aqui, é 192 para acionar o SAMU. Espero que vocês tenham gostado e saído mais informado hoje. Esse foi o Transparência Pública. Esse vídeo também está no YouTube. Obrigada e até a próxima.